Como criar uma pergunta do tipo calculado? A pergunta do tipo calculado permite criar questões numéricas e matemáticas. Na tela de configuração, digite o nome da pergunta. No texto da pergunta, escreva o enunciado de forma parametrizada, ou seja, você deve colocar as variáveis dentro de chaves, como neste exemplo. As letras colocadas dentro das chaves são chamadas de coringas, e elas serão substituídas por determinados valores nas próximas etapas. O fator de penalidade determina qual a fração de nota que será subtraída a cada resposta errada. No feedback geral, você pode inserir uma mensagem de incentivo ao aluno. Na opção Fórmula de respostas corretas, digite a fórmula da resposta correta da questão. Neste exemplo, a fórmula é A mais B. São aceitos também os operadores menos, asterisco, barra e o símbolo de porcento, que é utilizado para significar o operador módulo. Na opção Nota, coloque o valor desta resposta. Neste exemplo, será escolhida a opção 100%. Assim, se o aluno acertar o valor de A mais B, então ele receberá a pontuação máxima. O nível de tolerância é utilizado para estabelecer uma tolerância de erro para a resposta dada pelo aluno. Quanto ao tipo de tolerância, pode-se escolher 3 tipos. A relativa, em que é calculado o intervalo de tolerância multiplicando-se a resposta correta por 0,5. Desse modo, se a resposta correta for 100, então o cálculo de tolerância será 50. Assim, será aceito qualquer valor entre 50 e 150, ou seja, 100 menos 50, ou 100 mais 50. Se a diferença entre diferentes respostas corretas for pequena, pode-se utilizar o tipo nominal de tolerância, no qual subtrai-se, ou soma-se 0,5 com a resposta correta. Assim, se a resposta correta for 100, será aceito tanto 99,5 como 100,5. O tipo de tolerância geométrica é útil para a realização de cálculos mais complexos. O limite superior do intervalo de tolerância é calculado da seguinte forma: se a resposta correta for 100, então o resultado será 100 mais 100 vezes 0,5. O limite inferior é calculado como 100 dividido por 1 mais 0,5. O número escolhido na opção Mostrar respostas certas pode representar a quantidade de casas decimais, ou os números significativos, ou seja, esta opção depende do que for escolhido no item Formato. Por exemplo, se o resultado for o número 2,333 e na opção Mostrar respostas certas, você escolher o número 2, e na opção Formato, você colocar decimais, então o número será exibido com 2 casas decimais, ou seja, 2,33. Agora, se no formato a opção for números significativos, o número será representado com apenas 2 dígitos, então o número será 2,3. No espaço Feedback, coloque uma mensagem, caso o aluno responda corretamente. Para acrescentar mais uma resposta, clique no botão Acrescentar resposta vazia. Se a resposta deve conter uma unidade, coloque-a no campo Unidade. Caso você adicione mais unidades alternativas, coloque a unidade e o fator de multiplicação. Assim, se a resposta for dada em metros, pode-se aceitá-la também em centímetros, colocando-se no multiplicador o valor 100. Quando terminar, clique em Próxima página. Na próxima tela, você verá os caracteres coringas A e B, que serão substituídos por números aleatórios gerados pelo sistema. Clique em Próxima página. Na tela a seguir, você pode optar por deixar que o sistema gere os números aleatoriamente em uma escala previamente definida, clicando no botão Atualizar os parâmetros dos conjuntos de dados. Neste exemplo, os números sorteados estão em um intervalo de 1 a 10. Você também pode definir os números manualmente escrevendo-os nos campos destinados aos parâmetros. Clique no botão Acrescentar para adicionar o item. Você pode adicionar quantos itens forem necessários. Esse procedimento possibilita a geração de outros números para cálculo em tempo de execução do exercício. Quando terminar, clique em Salvar mudanças.
Veja agora como ficou a aparência desta abordagem.